O tema de hoje do Estúdio News é recuperação florestal. Para conversar com a gente, temos aqui Gabriel Estevam, diretor de inovações da Ambipar, e Ricardo Ribeiro Rodrigues, professor do Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e coordenador do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal. Vou dar meu olá primeiro aqui ao Gabriel, que está conosco no Estúdio News. Gabriel, obrigado pela participação para falar de um assunto importantíssimo e que está muito em alta, né? Eu que agradeço a oportunidade, sem dúvida é um assunto recorrente e que nós vamos estar habituados aí ao longo do tempo, sempre estar falando sobre esse tema. Também agradeço a presença do Ricardo, que está conosco remotamente, mas para participar também desse painel, falar de reflorestamento. Ricardo, já te agradeço também, obrigado pela participação e já emendo a primeira pergunta. A gente está falando de reflorestamento, muito se ouve nos telejornais, nos jornais, mas de fato o que define um reflorestamento? Qual é a definição correta? Só plantar árvore, imagino que não é reflorestamento. Obrigado pelo convite. Essa sua pergunta é importantíssima, viu? Porque reflorestamento cabe tudo, né? Então, inclusive, o reflorestamento com espécies exóticas, por exemplo, os plantios de eucalipto, são caracterizados como reflorestamento. O que nós estamos falando e o que é a defesa disso o nome correto é restauração ecológica. Então, o que é essa perspectiva da restauração ecológica? Eu pegar um ambiente degradado e fazer ali, escolher um bom método, boa técnica de restauração e recolocar naquela área uma formação muito próxima àquela que existia original. A gente não usa mais uma idêntica ao que existia no original, porque o idêntico na natureza não existe, né? Então, o que a gente chega para a restauração é nessa perspectiva de ter indicadores o mais próximo possível daquilo que ocorria ali originalmente, antes daquela área ser degradada. Então, essa é a melhor definição que nós chamamos para a restauração. Ainda no Código Florestal isso está como recomposição, é muito usado o reflorestamento, mas o nome mais correto técnico dentro dessa perspectiva é restauração ecológica. Gabriel, pegando um pouco do que o professor falou, toda e qualquer área pode ser recuperada ou existe um ponto de não retorno, digamos assim? Ou todas as áreas, mesmo áreas urbanas ou áreas amazônicas que você degradou muito, seja por atividade que era feita ali, é possível recuperar com a estratégia correta? Olha, depende muito do grau de degradação que vai ter ali, né? Normalmente é feito um trabalho de intervenção no solo, né? Essa mesma linha que o professor colocou de restauração ecológica, não é simplesmente o fato de plantar árvores, né? Você trazer biodiversidade, você trazer alguns ecossistemas que ali foram impactados, isso vai depender muito da área e, claro, né, a gente busca, né, um estágio avançado no ápice, onde as florestas originárias elas tendem, o processo de restauração ecológica, ele sempre busca isso, mas ainda tem uma dificuldade, principalmente em áreas urbanas, ou, por exemplo, essa área que nós estamos trabalhando lá no litoral norte de São Paulo. Pegando esse gancho do litoral norte de São Paulo, lá houve justamente, por causa da chuva, uma degradação. Como que é feita para ser recuperada? Houve ali um desastre ambiental, a gente pode dizer assim. É possível recuperar isso e até trazer mais força ali para a região, para próximas chuvas? Quem sabe ele está mais seguro? Perfeito, ótima pergunta. Ali foi feito um diagnóstico ambiental bem completo, junto com a Fundação Florestal, junto com o Instituto de Conservação Costeira e entre outros entes ali, que mapeou todas as áreas, desde da tragédia que houve, né, que sem dúvida foi uma tragédia ambiental. Só lembrando a tragédia que aconteceu em São Sebastião por causa das chuvas, né? Exato. Foi o maior índice pluviométrico registrado na história, né, naquele período ali. Então, foi muitas áreas que deslizaram, perdendo a cobertura vegetal que estava ali, e sofreram em torno de 650 fissuras, né, deslizamentos que houve ali na Serra do Mar. Ali nós estamos trabalhando com uma técnica de dispersão com drones de semente, e nosso objetivo, e até eu tenho essa sensibilidade de falar, é ajudar a natureza a fazer um processo de aceleração do que a natureza já faz, né?
é dar aquele empurrãozinho, porque é um tipo de floresta característica de ambrófila densa, é uma característica bem densa, lá é Mata Atlântica também, e a gente está utilizando algumas espécies que é pioneiras, que ela tem uma característica que ela cresce em áreas adversas, né, de difícil acesso, enfim, e ela faz um recobrimento de uma cobertura, né, que serve como nutrientes e cobertura vegetal para as próximas espécies fazerem esse processo que o professor falou de restauração ecológica. Então, de uma forma geral, a gente imagina que, e está com uma expectativa de que esse processo, ao longo dos anos, ele vai acontecendo com a natureza, né? Ela vai se regenerando. No entanto, nós vamos acelerar isso por meio dessa tecnologia que nós estamos utilizando, né? Seguindo esses critérios, essas metodologias, o bioma. Lá a gente está seguindo à risca o Manual de Restauração Ecológica do Governo do Estado de São Paulo, feito pela Secretaria de Meio Ambiente, que ali inicialmente nós estamos trabalhando com 20 espécies de árvores nativas. Claro. Professor, falando um pouco sobre estratégia, como o Gabriel estava mencionando, para fazer uma recuperação é preciso montar uma estratégia correta para não haver erros, e podem ocorrer erros, e aproveitando, é possível melhorar até aquela floresta que já existia, melhorar visando possíveis problemas que surjam? É muito interessante isso que foi colocado. Nós temos, o Brasil é certamente o país que mais envolvido em restauração florestal. Então, dentro da restauração ecológica, eu posso restaurar florestas, posso restaurar campos, posso restaurar savanas. O Brasil é um país que conhece melhor a restauração florestal. E a escolha do método mais correto e a técnica mais adequada dentro daquele método é o que vai garantir o sucesso. Então, isso é muito importante, porque a maioria dos projetos de restauração ecológica, o maior problema deles é escolher o método errado e, dentro do método, a técnica inadequada para isso. Então, hoje nós já temos tecnologia como essa que foi apresentada, com plantio usando drones, que é interessantíssimo, desde que aquele plantio seja feito com conceito. Como o Gabriel falou, esse termo conceitual, né, de espécie que a gente chama de recobrimento, junto com espécie de diversidade, o que foi desenvolvido conceitualmente aqui no laboratório, que é usado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, o que nós precisamos é usar ciência na restauração. Plantar árvores não é fazer restauração florestal. A maioria dos plantios de árvores, sem usar a ciência, eles não vão dar certo. Você vai ter um grande custo, vai gastar muito dinheiro e ele vai voltar a ser área degradada no futuro se não houver ciência ali na escolha das espécies, na distribuição das espécies no campo e no acompanhamento dessas espécies após plantio e depois no monitoramento da trajetória da restauração para garantir que ela está numa trajetória de sucesso. Por favor, Gabriel. E uma observação interessante, essa característica da diversidade ali da Serra do Mar, é uma área totalmente que nunca foi feito esse tipo de técnica, né? Porque é uma área que tem uma declividade muito grande, você não tem acesso, né, para fazer o monitoramento, visita de campo, então o drone ele veio muito para auxiliar, né? E nós, ao longo desse trabalho, nós observamos com os monitoramentos que até espécies que antes pararam de existir ali, característica por alguns estudos mostraram que teve um fungo, teve uma devastação de uma espécie específica lá, que é o guapuruvu, e aí esse projeto que nós estamos utilizando, nós estamos inserindo essa árvore, que é uma árvore importante para o bioma local, justamente para ver a reposição dela e ajudar esse ciclo, né? Então, identificamos ao longo desse tempo que essa espécie sumiu e aí, por meio dessa tecnologia, nós estamos ajudando a inserir ela, voltar no ecossistema ali. Gabriel, você e o professor falaram justamente sobre tecnologia, a questão do drone, mas eu queria trazer à tona também essa cápsulazinha, biocápsula, que ajuda e é uma das principais aliadas e é vencedora até de prêmio, né? Sem dúvida. Nós temos muito orgulho de falar sobre ela. Trouxe aqui um exemplo. Ela basicamente, falando de uma forma bem didática, elas são cápsulas de colágeno, né, que não foram utilizadas pelas indústrias farmacêuticas, né?
ela tem certificação orgânica, tem certificação junto ao Ministério da Agricultura, ela é totalmente compostável, biodegradável. Então, às vezes elas acabavam sendo descartadas, né, porque estavam próximo da data de validade. É aquela cápsulazinha que muita gente vê em remédio, que toma remédio. A mesma que nós tomamos. Que você reutiliza, ou seja, você pega aquilo ali, ela é sustentável até nisso. Exatamente. Essa, por exemplo, ela não foi utilizada porque não atingiu o pigmento necessário. Aqui está um roxinho bem claro. Até colocar aqui na câmera para evidenciar, né? Aí nós introduzimos um adubo orgânico feito com resíduos das indústrias de papel e celulose e inserimos a semente de árvore nativa feito de uma forma automática, né? Eu tenho uma capacidade de produção lá no laboratório de cerca de 30 mil por dia, isso daqui. Então, qual que é a vantagem dessa técnica comparado ao lançamento de uma semente tradicional que nós chamamos semeadura direta? Que é simplesmente você jogar a semente. Exato, que é uma técnica milenar, vem desde a época dos índios, né? É que ela tem maior precisão com o drone, né? Então o drone já vai, coleta exatamente o ponto que caiu as sementes para depois fazer esse monitoramento, que é uma parte extremamente importante. E ela protege a semente, né? E ela acaba ativando, formando uma retenção de umidade. Então ela fica mais úmida, né? Que forma, ainda mais com esse contexto de inconsistência climática, né? Mais chuva, menos chuva. E ela já fornece nutrientes para o processo de germinação. Então, comparado a uma técnica tradicional, ela tem algumas vantagens que a gente acredita nos testes, nos resultados que nós estamos obtendo, que traz uma efetividade um pouco maior. Então, o nome é bem didático, né? Biocápsula, e ela é feita 100% com matéria-prima de origem de economia circular. Então, ela fomenta, né, esses preceitos de sustentabilidade e até a semente, né? A semente nós adquirimos de cooperativa, até cooperativa de catadores de semente, como Sementes Caiçara, como até comunidades indígenas, que é justamente para fomentar esse conceito do ESG, né? Então, em síntese, é basicamente isso. Professor, eu queria entrar num ponto que é justamente, quando a gente fala em recuperação florestal, muitas pessoas vão pensar, obviamente, no plantio de novas árvores, recuperar aquela flora. O quanto que recuperar a flora, a gente consegue recuperar justamente os animais que ali estavam, que poderiam obviamente, saíram daquela região. É possível recuperar também um bioma completo, assim, trazer justamente as árvores, todo o reflorestamento e os animais que ali habitavam, aves, animais da região? Gustavo, essa pergunta é muito interessante, porque essa é a pergunta que a gente sempre recebe, né? Nós estamos recuperando a vegetação e como é que fica a fauna. Quando eu faço a recuperação da vegetação com alta diversidade, com grande número de espécies, o que é importante todos entenderem é que 90% das espécies nativas dependem de algum animal ou para polinização ou para dispersão. Então, se eu estou recolocando aquela espécie naquele local, eu estou atraindo essa fauna que está associada a essa vegetação, principalmente o que a gente chama de polinizadores e dispersores. Então, é muito comum, quando eu faço a restauração de alta qualidade, com alta diversidade, como o Sérgio estava comentando, que a fauna seja restaurada concomitantemente. Então, isso a gente já tem projetos muitos demonstrando isso. A nossa área aqui do laboratório, que é mais antiga de restauração, tem 33 anos e os indicadores dessa área são muito semelhantes a uma floresta nativa. Por quê? Porque a fauna já foi recuperada, principalmente a fauna que está diretamente relacionada com as espécies vegetais, polinizadores e dispersores. Hoje nós já temos técnicas de também incrementar a restauração da fauna. Como é que a gente faz isso? Colocando ali alguns atrativos de fauna. Esses atrativos de fauna podem ser espécies nativas, que a gente chama atrativas de fauna, que elas são boas atratoras da fauna regional, ou até colocando ali banana cheia de sementes de nativas que vão atrair alguns bichos para ali e vão ajudar nessa dispersão de semente. Então, hoje já existem técnicas não só de restauração da flora, mas também de restauração da fauna, para a gente acelerar o processo também de restauração da fauna. Mas vou reforçar
usa bastante isso, viu? Que quando eu restauro uma floresta com alta qualidade, não só da própria restauração, mas com inteligência espacial na paisagem, onde ela está interligada, formando corredores ecológicos com outros fragmentos daquela paisagem, a fauna vai ser restaurada automaticamente, porque a flora depende da fauna, assim como a fauna depende da flora nativa regional. E o que eu acho que eu preciso deixar claro aqui, que nenhuma restauração chega perto de uma floresta remanescente, viu? Isso é importante a gente deixar claro. Restauração nunca pode ser usada como justificativa para desmatamento. Restauração deve ser usada como melhoria de uma área degradada, mas qualquer floresta nativa, mesmo que remanescente, pequeno fragmento, vai ser melhor que uma restauração, porque ela tem milhares de anos de interações com fungos, interações com bactérias, que a gente não consegue fazer isso rapidamente na restauração florestal. Claro, né? Não dá para a gente sair vendendo a ideia de, olha, podemos dematar, porque depois cientistas capacitados, professores, assim como o Gabriel e como o professor Ricardo, vão lá e vão reflorestar. Pegando isso, a gente tem uma média de tempo para dizer, olha, aqui conseguimos, o projeto foi bem feito, essa área já está recuperada. Ou nunca dá para dizer isso? Sempre a gente tem que ficar um acompanhamento do projeto, em fases. Por exemplo, o que vocês estão fazendo lá em São Sebastião. Tem um prognóstico, uma preparação? Olha, daqui 2 anos a gente vai rever para ver isso, para ver aquilo. Como é que funciona esse projeto? Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma métrica para justamente que padroniza esses monitoramentos que é feito, que é o mais importante, né? Esse acompanhamento do pós. A própria SMA tem uma diretriz que faz os acompanhamentos. O ideal seria, pelo menos, assim, a gente faz até 15 anos, né? Isso depende, né? Eles estabelecem um prazo mínimo, né? Normalmente de 3 anos e tudo mais, mas esse processo é longo, até mesmo como o professor falou, né? A gente espera que daqui 15, 20 anos ainda esse processo de crescimento e restauração vai ser contínuo. No entanto, até para metrificar, né, quais são as espécies que ali foram dispersas e quais delas germinaram, a gente já fazendo com uma janela de plantio que vai muito alinhado às condições meteorológicas, né? Então, nós acreditamos que em torno de 6 meses aproximadamente, né? Em linhas gerais falando, né? Claro. Espero que nenhum técnico me pegue esse ponto aí, mas a gente já consegue, por meio dessas tecnologias e em imagem de alta resolução, identificar o que é erva daninha, o que é capim, o que é árvore, né? Porque hoje você tem software que ele dá uma boa precisão de comparativo de que lê as copas e identificar o que é a árvore, né? Então, passou de um certo tamanho, você já consegue metrificar aí com trabalho de campo e essas tecnologias. Hoje tem drone que faz até uma leitura 3D da floresta e até a leitura térmica, né? Então, todos esses dados servem aí de evidência para auxiliar nesse monitoramento. Professor, um ponto que eu quero falar justamente sobre comunidades locais. O quão importante essas comunidades, por exemplo, quando a gente fala da região amazônica e áreas de reflorestamento por lá, o quão é importante que as comunidades locais também participem desse reflorestamento, entendendo, para justamente não degradar mais, entender como que pode comunidade local tirar proveito do reflorestamento, até de maneira econômica, digamos assim. É possível? Fico muito feliz com a sua pergunta, viu, Gustavo? Porque nós acabamos de publicar um artigo mostrando que a restauração ecológica no Brasil, isso foi um levantamento que a gente fez pela Sociedade Brasileira de Restauração, onde a restauração ecológica gera 0,42 empregos diretos por hectare. Então, isso é o que nós chamamos da cadeia da restauração. Vai desde a coleta de sementes, a produção da muda, naquelas situações que precisa muda, até o plantio dessas mudas e no monitoramento. Então, isso a gente gera 0,42 empregos, ou seja, se nós contarmos hoje só com o cumprimento do Código Florestal no Brasil, que são 12 milhões de hectares que deverão ser restaurados, nós estamos falando de gerar algo em torno de 3 a 5 milhões de empregos diretos com a restauração ecológica no Brasil. Então,
Isso nós temos que fazer. Hoje a perspectiva da restauração é uma perspectiva não só ambiental, mas também socioeconômica, onde nós fazemos a restauração do que nós chamamos de restauração multifuncional. Então, essa é a restauração. É uma das estratégias mais eficientes de soluções baseadas na natureza para a questão de sequestro de carbono, de geração de carbono, para amenizar a questão das mudanças climáticas, mas ela pode ser também uma alternativa socioeconômica muito interessante. Eu colocar ali espécies nativas que são possíveis de ser aproveitadas economicamente para que essas comunidades do entorno possam usar essa área de restauração para geração de renda. Além de ter gerado renda na implantação daquela área, depois da área implantada ela pode gerar renda. E nós estamos falando de espécies frutíferas, medicinais, melíferas e inclusive madeira. Eu posso explorar madeira efetivamente nas florestas, no que a gente chama de exploração sustentável. Isso é permitido dentro do Código Florestal através da reserva legal. E o Brasil, né, Gustavo, acho que tem que começar a parar de só pensar na madeira do extrativismo, né? Já quase acabamos com a madeira da Amazônia e nunca plantarmos madeira. Não existe nada que a gente só retira e não planta, né? Então, efetivamente, o Brasil tem que pensar na silvicultura de nativas como uma alternativa muito interessante, economicamente, ambientalmente e socialmente, para principalmente substituir pastagens degradadas. Então, hoje nós temos uma possibilidade muito interessante disso, já estamos demonstrando isso com dados científicos, que a silvicultura de nativa pode ser uma atividade muito mais rentável que a pecuária extensiva e tão importante quanto a soja, quanto importante quanto a cana-de-açúcar. Então, nós precisamos começar a fazer isso desde que a gente tenha boas políticas públicas para isso. E um ponto importante, até que o professor falou na parte de obtenção de crédito de carbono, né? Nós temos um princípio que é o princípio da adicionalidade, né? Que é quando nós fazemos auditorias de terceira parte, desses órgãos que geram essas unidades de carbono verificadas. Esse é um princípio básico, né? De você trazer essa adicionalidade para a comunidade, trazer renda, trazer capacitação, trazer recursos, para que isso seja gerado. Então, é uma condição ali que faz parte da etapa de certificação de crédito de carbono internacional. Gabriel, ainda analisando esse ponto da participação de terceiros no cuidado com a recuperação, você falou no primeiro bloco, quando a gente falava da biocápsula, justamente sobre ESG, sobre a participação de empresas privadas alinhadas com essa mentalidade sustentável. Então, a cápsula é uma cápsula que era reutilizada, ou que não ia ser utilizada na indústria farmacêutica. Você tem visto a abertura justamente das empresas, o setor privado preocupado também em olhar para esse lado? O ESG veio com muito impacto e está transformando de fato a mentalidade das empresas? Há uma preocupação? Sem dúvida, até porque é um tema transversal, né? Porque o clima ele impacta em toda a cadeia produtiva. E esse tema de restauração, o setor privado, eu acredito que vai ser um grande fator puxante para a gente atingir essas metas que são colocadas. Estamos passando aí por uma COP, onde está se discutindo esse tema bastante sobre as metas, os compromissos assumidos. Eu acho que o que vai impulsionar, claro, né? Precisamos ter segurança jurídica, até a parte dos nossos gestores públicos, mas a questão do setor privado que vai contribuir significativamente para isso. Eu digo isso porque na empresa que eu trabalho, na Ambipar, nós temos grandes áreas, nós estamos fazendo um dos maiores projetos de restauração ecológica lá no Pontal do Paranapanema, vai ser uma área de Mata Atlântica também, que vai ser mais de 20 mil hectares. Então, tudo isso, né, feito sem o recurso público, com o recurso do setor privado, justamente para trazer essas demandas e impulsionar esse novo mercado de economia verde. Professor, eu tenho uma última pergunta para vocês. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Quem está acompanhando esse programa pode estar com uma mentalidade positiva? Onde que a gente pode melhorar ainda mais, além dos pontos que nós mencionamos aqui, para termos a recuperação, mas pegar algo que você falou lá, não ter a degradação, porque não adianta a gente ficar fazendo recuperação, uma hora não tem mais como, né? O importante é não degradar também, né?
Exatamente, isso é um fato importantíssimo. Então, acho que o primeiro passo que nós temos que dar é efetivamente interromper esse desmatamento ilegal, interromper o desmatamento. Por que acontece, Gustavo? Como a gente faz esse desmatamento sem nenhum planejamento ambiental e muito menos agrícola, a gente acaba desmatando áreas que a gente nunca vai usar, nunca vai ter possibilidade de uso técnico adequado. Eu nunca vou conseguir tecnificar aquela área para ter uma alta produtividade. Então, a pergunta é por que nós desmatamos se nunca nós vamos conseguir usar bem? Então, a primeira questão é efetivamente a gente ter esse planejamento melhor e restaurar as áreas que não foram restauradas, que foram degradadas inadequadamente. E essa restauração é certamente uma grande solução baseada na natureza. Então, a gente tem defendido isso muito fortemente. Hoje, a questão do carbono já é uma commodity, a questão do carbono através da restauração é uma commodity ainda mais valorizada. E isso hoje é a grande estratégia. Então, o que nós temos que entender com o proprietário rural é que ele tem um novo negócio na mão. Ele tem um negócio na mão que é readequar a propriedade dele para a legislação ambiental, readequar a propriedade dele para concentrar a produção nas melhores áreas, aumentando a produtividade daquelas áreas e ganhar dinheiro não só na produção de alimentos, mas ganhar dinheiro também no sequestro de carbono, ganhar dinheiro na exploração de frutíferas nativas, ganhar dinheiro no manejo sustentado de madeira. Então, ele tem uma grande possibilidade, inclusive no carbono. Então, na verdade, o que nós temos hoje é que mudar a mentalidade do proprietário rural brasileiro para efetivamente ele abrir a cabeça por essas novas possibilidades que ele tem de sustentação no campo, transformando essa agricultura regenerativa, essa agricultura sustentável ambientalmente e socialmente. Gabriel, minha última pergunta, também alinhado a isso que a gente falou. O Brasil pode ser o protagonista, ou já é o protagonista, quando a gente fala em recuperação? A gente tem know-how, tem conhecimento, tem habilidade e criatividade. A biocápsula está aí provando para ser esse grande protagonista, ensinar o mundo, quem sabe, a trabalhar com recuperação e reflorestamento? Sem dúvida. Até por uma questão climática, estratégica, né? Você vê a professora aí da USP, o trabalho, a Embrapa também, né? Então, eu digo que o Brasil é a Arábia Saudita do reflorestamento e dos créditos de carbono, né? Então, tem muito trabalho, muito pesquisador, muita gente de ponta mesmo trabalhando com esse tema. Claro que a gente precisa trazer mais essas tecnologias para o mercado, né? A academia tem trabalhado muito com o mercado agora, porque havia-se um certo, né, discricionalidade entre a parte acadêmica, a parte prática. Então, esse cenário está muito mais favorável, as tecnologias estão aí, os pesquisadores estão aí. Então, e áreas é que não faltam, né? Você vê, se a gente não unir a tecnologia para reflorestar todas essas bilhões de árvores que nós precisamos, dificilmente a gente vai conseguir atingir essas metas. Então, eu acho que essa sinergia, esse tripé que está se formando, eu acho que vai ser muito positivo e já está colhendo resultados. Gabriel, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Professor, obrigado também pela participação aqui conosco, ajudando a entender o tema. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Obrigado. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Gabriel Estevam, que é diretor de inovações da Ambipar, e com o Ricardo Ribeiro Rodrigues, professor do Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e coordenador do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube e também pelo Play Plus. Eu espero você no próximo programa e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.